Uma boa noite a todos. Começamos agora a coletiva com o técnico Matheus Costa. João Paulo, Rádio FEC. Muito boa noite, Matheus. Matheus, infelizmente, uma derrota inesperada, podemos dizer assim. Minha pergunta para você é simples, Matheus. Como não deixar que esse resultado abale a equipe para o jogo de segunda-feira que vem, diante de uma semifinal do Campeonato Paranaense? Obrigado, Matheus. Estou escutando? Agora sim, Matheus. Boa noite, João. Boa noite a todos. Da mesma forma que eu falei pós-jogo do Vasco, que a gente não tem que se sentir forte porque conquistamos uma vitória em São Januário, nós não temos que achar que somos o pior time do mundo por termos feito essa partida de hoje, que obviamente tem que ser apagada, né? Tudo que nós fizemos hoje. Então, a competição, a Série B, é uma competição que são jogos em sequência, muito rápido, com pouco tempo de intervalo, e você tem que assimilar o resultado o mais rápido possível, e após esse resultado, nós já tem que pensar na próxima partida, independentemente do placar, se você ganhou, você não pode achar que você está muito bem, se você perdeu, você não pode achar que você é muito ruim. Obviamente que nós temos que analisar tudo que foi feito hoje para a gente não errar, não ter mais o tipo de erros que nós tivemos hoje, que foram muitos. E agora temos um grande intervalo da Série B, a gente analisar ainda mais toda a competição e nossa cabeça agora completamente voltada para o Paranaense, que é uma competição muito importante, que a gente busca muito, e mais um adversário também de Série B. Então, mesmo não sendo a competição que nós estamos disputando hoje, nós vamos enfrentar um adversário da mesma competição que a nossa, então o nível se equivale e a gente tem que reagir o mais rápido possível para continuar mostrando a nossa força. Beleza, Matheus, muito obrigado. Tenha um excelente retorno à Ponta Grossa. Obrigado. Dudu Guimarães, Lagoa. Obrigado, Manu. Boa noite, Matheus. Matheus, no primeiro tempo o Operário já perdia por 3-1 e todo mundo achava que você poderia fazer até 3 alterações já no intervalo e você não optou por não mexer. Qual foi a tua conversa no intervalo para tentar ajustar as falhas de marcação que o Operário teve? Porque o Bruno Silva, né, o camisa meia dúzia que atuava como volante, ele tinha muita liberdade no meio-campo da equipe do Guarani. Qual foi a tua conversa para tentar ajustar essa marcação no intervalo do jogo, Matheus, por gentileza? Boa noite, Dudu. Dudu, foi mais tentativa de mudança de atitude e de postura. Nós fizemos um péssimo primeiro tempo, muito sem a bola. Com a bola, eu vi que nós criamos chances, nós tivemos o gol, nós tivemos a finalização do Chorão, que, se eu não me engano, o Thales tirou em cima da linha. Nós tivemos 2 finalizações de entrada de área, uma até deu um bate-rebate ali na defesa do Guarani, e nós criamos situações para finalizar algumas vezes no primeiro tempo. Porém, sem a bola, nós passamos vergonha. O adversário contra-atacava com espaços, a gente não conseguia encurtar eles, nós fomos muito pouco competitivos sem a bola, e a minha tentativa de intervalo era a mudança de postura sem a bola. A gente tinha que competir muito mais do que nós competimos no primeiro tempo. Essa foi uma conversa de mudança de atitude e de postura, maior comprometimento sem a bola, né? Tinha que competir. Nós perdemos muitas bolas longas de primeira e segunda bola, nós sempre estava com um timezinho atrasado com relação ao adversário, e eu cobrei essa atitude, essa mudança de postura, mudança de comportamento quando a gente estivesse sem a bola. E falei que o grupo tinha mais, no máximo 10 minutos para mostrar isso. Daí, com 5 minutos, você sofre o quarto gol, e daí foi as alterações que eu estava visualizando. Vi que teve uma melhora de postura, isso que a gente comentou, só que, obviamente, daí tudo se torna mais difícil, né? Com o placar elástico, a gente ia ter que se expor, ia ter que procurar criar oportunidades. Tivemos o gol, tivemos 2, 3 defesas muito boas do Rafael, mas a gente abriu espaço e acabou cedendo no último lance do jogo ali, aquele quinto gol. Então, acho que
o resultado foi muito em virtude do que nós fizemos no primeiro tempo e não no segundo tempo. Valeu, Matheus. Obrigado e bom retorno à Ponta Grossa. Obrigado. Diomar, Itaí. Boa noite, Manu. Boa noite. Não está saindo. Opa, tá ouvindo agora, Matheus? Agora sim, agora sim. Um abraço para você. O futebol nos prega peças, né, Matheus? Porque eu sempre comento, o Operário vai perder na competição, mas existem derrotas e derrotas, e essa realmente vai ser difícil engolir. O Guarani chutou 6 bolas no nosso gol e as 6 entrou, um gol foi anulado, né, 100% de aproveitamento. Nossa zaga, nosso sistema defensivo não foi bem, e gostaria que você comentasse, o Leandro Vilela também não me pareceu numa noite feliz, talvez até sem ritmo, e o nosso meio-campo também com o Rafael Chorão, após perder, a tomarmos os gols, o Rafael Chorão e o Leandro Vilela ficaram até sem função, e até gostaria de saber de você por que o Marcelo não foi colocado já no intervalo, né? Embora eles tenham feito o gol aos 5 minutos. Mas, num todo, Matheus, qual é a tua análise com relação ao sistema defensivo, a forma de jogar que deu certo contra o Vasco, mas não deu certo hoje, tomamos 5. Certo, Diomar. Boa noite. Diomar, claro que a gente está no calor do jogo e sofremos uma derrota que tem que doer em todos nós. Não pode ser de forma diferente. É um momento que todo mundo tem que estar sentindo o que eu estou sentindo. E não tenho dúvidas que todos nós estamos, mas isso mostra como nós temos as nossas fraquezas também. O que eu analisei, os 3 primeiros gols, como você mesmo disse, foi um gol de erro de saída de jogo nosso, que nós erramos um passe na equipe formatada, completamente aberta, para a gente tentar envolver, e errou um passe simples. E nós não tivemos a retomada para recuperar essa bola e nem para fazer a falta. Faltou atitude no momento que nós perdemos essa bola. O segundo gol nosso, nós sofremos em uma cobrança de lateral. Cobrança de lateral é uma bola parada, então faltou atitude e comprometimento sem bola em uma situação de bola parada. Um lateral cobrado para dentro, que o Bruno Silva domina, gira e consegue uma bela finalização. Faltou atitude nossa de encurtar o espaço, inadmissível no lateral sair um gol. Terceiro gol que nós sofremos. Novamente, nós perdemos a bola foi alçada nos atacantes deles, eles conseguiram sustentar, nós não encurtamos, nós não fizemos a falta e nós não fomos agressivos, e daí o adversário com isso conseguiu nos envolver pelo lado, trazendo a bola para dentro e conseguindo mais uma finalização para fazer em gol. Então, essa somatória de fatores não tem como a gente ter um dia feliz. Vejo que com bola a gente conseguiu produzir, tivemos chances reais de finalização, de gol, de busca por mais até de um gol no primeiro tempo, porém sem bola nós somos uma vergonha. Obviamente, você citou alguns nomes aí que não estavam num dia feliz, não estavam mesmo, todos têm que reconhecer isso, e a partir do momento que você sofre, como nós sofremos hoje, uma sequência de gols, você dá margem para outros atletas estarem participando que de repente não estavam ganhando oportunidade. Tivemos algumas ausências importantes que no comprometimento sem bola estão sendo fundamentais para nós, como o Bastos e o Garcia, que são jogadores muito agressivos sem a bola, que nos ajudam muito. Com relação ao Marcelo, a minha preocupação com o Marcelo é esse tempo todo que ele ficou no departamento médico. Existiu real a possibilidade, pensei realmente, em já mudar o meio de campo com o Alemão e com o Marcelo no intervalo. Agora são situações, tomadas de decisões que a gente toma ali no intervalo. Primeiro cobrei uma mudança de postura e de atitude. Realmente não foi o que a gente esperava. O retorno do segundo tempo acabamos sofrendo mais um outro gol. E daí foram acontecendo as substituições, né? Do Fábio Alemão por dentro, que também era um cara que ficou
de Covid, e o Covid é uma incógnita, se você vai voltar bem fisicamente ou não, né, por toda a doença que pode acarretar. Então, eu pensei nessas situações, de repente eu boto o Fábio Alemão e o Marcelo no intervalo já, só que um com muito tempo parado, e o Marcelo, obviamente, até pela função da idade, quando para por muito tempo, o retorno dele tem que ser gradativo, e o Fábio Alemão pelo Covid, entra no intervalo, de repente joga 50 minutos, talvez 30, 35 podia abafar ele e não aguentar o tempo inteiro. A partir do momento que toma o gol, eu decidi arriscar já mesmo assim. Eles atuaram relativamente bem, num contexto muito difícil, né, pela diferença de gols. Mas são situações que nós temos elenco, caso alguém não esteja bem, nós temos alterações aí para estar realizando até para o início de partida. Matheus, e agora vira a chave para o Londrina. Grande abraço, bom retorno a Ponta Grossa. Obrigado, Gilmar. Abraço. Marcos, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, duas perguntinhas para você, se você me permite. Primeiro, eu queria te perguntar a respeito da estratégia de jogo adotada para essa partida contra o Guarani. A gente tinha comentado que contra o Vasco eram duas equipes muito semelhantes, que tinham um estilo de jogo parecido, e você conseguiu jogar no erro do adversário, pressionar a saída de bola, e dessa maneira o Operário venceu o Vasco. Queria saber se hoje você acha que o Daniel Paulista fez o mesmo contra o Operário, ou seja, pressionou a saída de bola, jogou no erro do Operário e dessa maneira conseguiu construir a vitória. E queria te perguntar também em relação às substituições, que você já comentou um pouco, mas você falou sobre intervalo. Eu queria te perguntar se aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Operário já tinha sofrido 3 gols, não passou pela tua cabeça colocar o Rafael Waller, o próprio Thomas Santos ou até mesmo o Schumacher para tentar melhorar esse desempenho do Operário Ferroviário na partida, Matheus? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Primeiro, com relação à tua primeira pergunta, não vi o Guarani tentando nos pressionar no jogo. Teve alguns momentos, o jogo obviamente, vai ter alguns momentos que o adversário pressiona, desce, joga em uma zona intermediária na marcação, mas eu vi o Guarani procurando achar o nosso erro e tendo uma transição muito rápida. Eles tiveram contra-ataques muito fortes, muito rápidos, com o meio de campo deles muito mais felizes do que o nosso, e eles foram felizes na finalização. Claro que o Guarani é uma equipe muito qualificada, já tinha até deixado o fato de não claro trabalhar com o Marcelo no intervalo. Oi? Não, tinha deixado claro da qualidade da equipe do Guarani, mas eles preencheram muito bem o campo defensivo deles. Quando recuperavam a bola, tinham muita velocidade para contra-atacar, e nós não tivemos a mesma atitude quando a gente perdia a bola do que quando eles perdiam a bola, por exemplo. E, óbvio, vai sofrendo o primeiro, segundo gol, as coisas vão se tornando mais difíceis, uma equipe cresce, tem uma confiança muito grande, a outra equipe se sente muito pressionada, situações mentais do jogo. Não é terra arrasada, eu acho que com o Operário relação agora tem... Por favor. Oi? Houve uma interferência externa de uma outra emissora. Pode complementar a resposta, fazendo favor? Não, com relação à sua segunda pergunta... Em relação às substituições, se você não pensou em mexer lá logo no certo. Como eu mesmo disse, ofensivamente, eu vi a gente criando algumas situações, né? Nós tivemos finalizações perigosas, oportunidades de fazer gol, então não pensei em mexer os jogadores de frente, de repente botar o Schumacher, Oller, Tomás, pensei realmente em a gente, se existisse alguma substituição de intervalo, era para a gente preencher mais o meio, a gente tentar impedir e diminuir essas situações de contra-ataque, como a gente fez já no início do segundo tempo com a entrada do Fábio Alemão e do Marcelo, para a gente procurar ter mais atitude no momento que a gente perdesse a bola. Ponta Grossa e boa preparação para o jogo contra o Londrina. Obrigado. Desculpa a pergunta, a resposta saiu. No final da entrevista coletiva do técnico Matheus Costa, né, falando a... Osíris Nadal, Jornal Impacto do Paraná. Isso aí atrapalha o pensamento do Matheus Costa.
Não entendi nada que você falou. Tem que falar. Casa contra a equipe do Vitória. Mas o Há uma Vitória que na interferência- estreia... Há uma interferência... Eu peço aos colegas de imprensa que, por favor, quem não estiver perguntando, deixe mutado, por favor. Dia que se come pão quente, né? Hoje foi um dia de pão duro. Você colocou em várias respostas, você apresenta as deficiências do seu time e você fala assim que lamenta as ausências. Né? A ausência do Tomás Bastos, a ausência do tal, a ausência do tal. E a gente tem dito que você tem um plantel, um elenco em que há vamos dizer assim, uma certa igualdade de qualidade entre os jogadores. Quando você reclama de ausências, você deixa passar meio pela brecha de que o Guarani ganhou por causa dessas ausências. Mas, na verdade, como eu disse para você domingo, aliás, no sábado, você deu um banho de bola lá no Vasco da Gama e hoje você levou um banho de bola. O teu time levou um banho de bola. O primeiro tempo foi horroroso, desastroso para o Operário Ferroviário. Eu pergunto para você, tem condições, com ausências ou sem ausências, de a gente ter um time mais focado, mais ligado, que hoje parecia que todo mundo tinha perdido o chip do Campeonato Brasileiro, Matheus? Boa noite, Osíris. Não, Osíris, deixar bem claro assim, não estou justificando a derrota pelas ausências de Garcia e Bastos, que foram jogadores importantes na vitória contra o Vasco. Longe disso. Primeiro, deixar bem claro que a responsabilidade é toda minha, que sou eu que escalo, sou eu que substituo, sou eu que treino. Só foi um comentário que os atletas que entraram, de repente, não fizeram aquilo que o Garcia e o Bastos fez, mas não que a gente não confie neles. Hoje, os 11 atletas, não tô falando somente do Vilela ou do Pimpão, que substituíram esses atletas, mas foi os nossos 11 atletas que não tiveram o mesmo comprometimento. Se saíssem outros atletas e de repente entrasse outros, hoje nós coletivamente não fomos bem, individualmente nós não fomos bem. Porém, repito, a minha grande preocupação do jogo de hoje foi o nosso momento sem bola. Nossa atitude sem bola, o nosso comprometimento sem bola, hoje foi muito abaixo do esperado. O adversário, quando recuperava a bola, tinha espaços, tinha oportunidades de dar passe para frente. Nós não fomos agressivos na marcação no momento que não tínhamos a bola. E isso longe de passar por somente 2 atletas. Isso é responsabilidade dos 11 atletas que iniciaram. E hoje não tivemos um dia feliz, como já tivemos vários dias felizes aqui. Hoje foi um dia muito abaixo do esperado. Fomos muito infelizes. E o adversário tem todo o mérito da vitória. Teve oportunidades, teve excelentes finalizações, foram muito felizes nos chutes a gol. Nós tivemos oportunidade também, não conseguimos concluir todas em gol, e sem bola nós demos muita oportunidade para o Guarani. Então, como nós já fizemos aqui grandes partidas, hoje realmente falam que derrota é um dia para esquecer, hoje é um dia para a gente se lembrar muito, para a gente não cometer mais esse tipo de erro que nós cometemos hoje. Porque Série B são jogos muito difíceis, são jogos muito equilibrados, e a gente tem que estar sempre mentalmente preparado para todos os jogos. Vai ter momentos que a gente pode estar perdendo, nós temos que estar à força e equilibrado para buscar o empate, nós podemos estar vencendo e temos que ter força e equilibrado para manter o resultado. Então, obviamente, hoje foi um dia de aprendizado, sem dúvida alguma para esses atletas também. Nós temos que sempre esquecer o resultado. Nós absorvemos a vitória lá do Vasco, de repente faltou um pouquinho mais de concentração para a dificuldade do jogo que nós teríamos hoje, porque a equipe do Guarani é uma equipe muito qualificada, que vem de uma competição muito forte, então, obviamente, eles estão muito bem preparados para a Série B, porque o Paulista te exige isso, e hoje nós não fomos felizes, nós temos que reconhecer que o adversário foi muito superior, foi muito feliz nas conclusões em gol. A minha grande preocupação no jogo de hoje foi o momento que a gente perdia a bola, que realmente nós demos muito espaço para o Guarani, e isso longe de passar por somente a ausência do Garcia ou a ausência do Bastos, isso é uma responsabilidade dos 11 atletas. Teve atletas que nós fizemos um excelente jogo contra o Vasco, com atitudes muito boas, e hoje nós não tivemos atitude boa sem bola. Perfeitamente, Matheus. Faltou a atitude, faltou perseverança, vontade, faltou o chamado tesão.
Então, boa sorte para você, boa noite, boa viagem, que Deus te abençoe, que a reabilitação venha dia 7 em Londrina. Seja feliz, Matheus. Obrigado, gente. Eduardo, Portal C+. Eduardo, Portal C+. Fabrício, agora Play. Boa noite, Matheus. Boa noite, Manu. Gostaria de saber de você, Matheus, uma análise curta e fria do sistema defensivo do Operário na noite de hoje, principalmente sobre a transição defensiva. E uma outra pergunta, se você me permite, eu gostaria de saber qual foi o principal ponto da equipe do Operário hoje que deixou a desejar, na sua opinião. Você respondeu, Fabrício. Para mim, o ponto mais falho nosso foi a nossa transição defensiva. O segundo ponto mais falho foi a nossa organização defensiva. Quando nós perdíamos a bola, a nossa retomada era muito ruim, nossa pressão na bola foi muito ruim, a nossa agressividade para tentar recuperar a bola foi muito ruim, e nos momentos que o Guarani ficava com bola, conseguia nos envolver em jogo entre linhas ou pelos lados. Então, defensivamente, nós falhamos muito, seja por atitude, seja por ocupação de espaço. Então, a pergunta que você faz, a resposta, muito de acordo com o que você falou, a nossa transição defensiva hoje foi muito falha. Obrigado, Matheus. Um bom jogo contra o Londrina e uma boa volta para Ponta Grossa. Obrigado. Obrigada, Matheus, e a todos que participaram. Encerra aqui a coletiva.